Você já sentiu que está jogando um jogo cujas regras nunca te explicaram de verdade? Você caminha pela vida com uma sensação inquietante no peito, como se tivesse chegado atrasado a uma reunião onde distribuíram as verdades mais importantes da existência. Te disseram que, se estudasse, se trabalhasse duro, se fosse uma boa pessoa e seguisse o caminho marcado, a felicidade e a estabilidade viriam bater à sua porta. Mas aqui está você, anos depois, olhando-se no espelho e perguntando em que momento tudo deu errado. Ninguém me avisou sobre isso quando eu era jovem. E o que é pior, suspeito que não foi um esquecimento casual. Sinto que houve um silêncio cúmplice, um véu colocado de propósito para que não víssemos a engrenagem que consome nossos anos mais vibrantes em troca de promessas vazias. Há uma injustiça profunda no fato de que as lições mais vitais só são aprendidas quando o tempo já cobrou sua fatura mais alta. Neste vídeo, não vou apenas te contar o que me esconderam. Vou desmantelar, capítulo por capítulo, essa arquitetura de mentiras que nos mantém pequenos, cansados e resignados. Fique até o último segundo, porque o que vou te revelar no capítulo final é a única chave para recuperar o terreno que te roubaram sem que você percebesse. Bem-vindo à verdade que ninguém se atreveu a te dizer. Capítulo 1 – A armadilha da linha reta. Crescemos acreditando na geometria do sucesso, uma linha reta que sobe sem parar. Primário, secundário, faculdade, um emprego estável, promoções, aposentadoria. Nos venderam este mapa como se fosse a única rota segura através da selva da vida. Mas ninguém me avisou que essa linha reta é, na realidade, uma esteira projetada para te manter no mesmo lugar enquanto outros aproveitam a sua energia. A injustiça começa na sala de aula. Nos ensinaram a obedecer ao sinal, a pedir permissão para falar, a buscar validação em uma nota vermelha ou azul. Nos programaram para sermos peças trocáveis de um motor que não nos pertence. Ninguém me disse que a vida não é uma escada, mas sim um oceano selvagem onde as correntes mudam sem aviso prévio. Quando você é jovem, acredita que, se seguir as instruções do manual, o resultado está garantido. Mas o manual é velho, escrito por pessoas que viveram em um mundo que não existe mais, ou pior, por pessoas que se beneficiam da sua previsibilidade. Por que ninguém me disse que fracassar aos 20 anos não é uma tragédia, mas um requisito? Por que esconderam que a segurança é uma ilusão paga com a liberdade? Sinto-me enganado ao lembrar de quantas noites de insônia passei angustiado por não me encaixar em um molde que, agora eu sei, estava quebrado desde o início. Roubaram nossa capacidade de improvisar, de abraçar o caos, de entender que o caminho mais curto para o seu propósito pessoal quase nunca é uma linha reta. O mistério de por que somos todos empurrados pelo mesmo funil se resolve quando você entende que uma massa de pessoas que pensa igual é muito mais fácil de pastorear. Te tiraram a bússola para te dar um itinerário impresso, e hoje é o dia em que você começa a rasgar esse papel. Capítulo 2 – O roubo do tempo presente. O segundo grande segredo é talvez o mais doloroso de aceitar: nos educaram para viver sempre no depois. Quando você for maior, quando se graduar, quando tiver casa, quando se casar, quando seus filhos crescerem, quando finalmente se aposentar. Nos transformaram em mendigos de um futuro que nunca termina de chegar. Ninguém me avisou que, enquanto eu esperava que minha verdadeira vida começasse, a própria vida estava escapando pelos meus dedos como areia fina. Existe uma injustiça sistêmica em como nos ensinam a desprezar o presente. Somos treinados para sacrificar o agora no altar de um amanhã incerto. E o mistério aqui é: quem fica com o valor do seu tempo enquanto você está distraído planejando sua felicidade para daqui a 10 anos? A resposta é amarga. O sistema se alimenta da sua ansiedade pelo futuro. Quando você está preocupado com o que virá, você é um consumidor perfeito, um empregado dócil, alguém que não tem tempo para parar e questionar se o sacrifício realmente vale a pena. Ninguém me disse que a energia que você tem aos 20 anos não é uma moeda que você possa economizar para usar aos 60. A biologia não funciona assim. Tempo não é dinheiro, tempo é vida, e a taxa de câmbio é brutalmente injusta. Eu gostaria de ter sabido que o sucesso não é chegar à meta, mas ter a capacidade de aproveitar a paisagem enquanto corre. Mas vendaram nossos olhos com a promessa de uma medalha de ouro ao final de uma corrida que nunca termina. Nos fizeram sentir culpados por descansar,
por simplesmente ser sem produzir. Hoje entendo que cada momento de alegria que adiei por uma obrigação imposta foi um roubo que fiz de mim mesmo, instigado por uma sociedade que teme pessoas que sabem viver em paz com seu presente. Capítulo 3. A mentira da cara metade e a solidão acompanhada. Se o roubo do tempo é doloroso, o engano sobre o amor é devastador. Ninguém me avisou quando eu era jovem que a narrativa romântica com a qual nos bombardeiam desde a infância é, na verdade, uma receita para a insatisfação crônica. Crescemos sob a sombra de uma injustiça emocional imensa, a ideia de que nascemos incompletos e que nossa missão vital é encontrar aquela outra metade que magicamente resolverá todos os nossos traumas, preencherá nossos vazios e nos dará um propósito. O mistério aqui reside em por que nos ocultam sistematicamente a verdade sobre as relações humanas. Por que na escola nos ensinam a fórmula da hipotenusa, mas ninguém nos ensina a gerir um conflito emocional? A estabelecer limites saudáveis ou a entender a diferença entre apego e amor. Há uma sensação profunda de fraude quando você percebe, após vários términos dolorosos ou anos preso em um casamento morno, que o amor dos filmes não existe. E o pior não é que não exista, o pior é que perseguir esse ideal nos incapacita de construir amores reais. Ninguém me disse que buscar alguém para te completar é sobrecarregar outra pessoa com uma responsabilidade que não cabe a ela. É um ato de egoísmo disfarçado de romantismo. Nos venderam a ideia do felizes para sempre como um estado estático, uma meta onde o esforço termina. Que mentira cruel! Ninguém me avisou que o amor verdadeiro é um trabalho diário, muitas vezes sujo, chato e desafiador. Que implica negociar com as sombras do outro e, mais difícil ainda, com as próprias. A injustiça é sentida no peito quando você lembra de quantas vezes se sentiu inadequado por estar solteiro, como se fosse um produto defeituoso na prateleira da vida. Ou, pior ainda, a solidão imensa que sentiu estando acompanhado, porque ninguém te explicou que se pode estar terrivelmente sozinho dormindo na mesma cama que um estranho. Guardaram o segredo mais importante, a relação mais crucial, a que define todas as outras, é a que você tem consigo mesmo. Se você não se suporta sozinho, como espera que outro desfrute da sua companhia sem que isso vire uma dependência tóxica? Nos programaram para buscar desesperadamente fora o que nunca nos ensinaram a cultivar dentro. Capítulo 4. A gaiola de ouro da dívida e da aparência. Entramos agora em um dos capítulos mais sombrios e bem guardados pelo sistema, a armadilha financeira desenhada para te manter dócil. Ninguém me avisou quando eu era jovem que o dinheiro, em nossa sociedade, não é apenas uma ferramenta de troca, mas um mecanismo de controle. A injustiça que é estrutural e brilha pela ausência nos planos de estudo. Passamos anos aprendendo datas históricas e relevantes, mas ninguém nos dedicou uma única hora para explicar como os juros compostos funcionam contra nós, o que é realmente a inflação ou a diferença vital entre um ativo e um passivo. O mistério é evidente: a quem beneficia nossa ignorância financeira? A resposta vai gelar o seu sangue, a quase todos que estão acima de você na pirâmide. Eles precisam que você seja um analfabeto financeiro para que confunda crédito com riqueza. Ninguém me avisou que a sociedade de consumo é uma engrenagem psicológica feita para criar necessidades artificiais na sua mente. Fazem você se sentir a menos se não tiver o último celular, o carro do ano ou roupas de marca, e depois, amavelmente, o banco te oferece o dinheiro que você não tem para comprar as coisas que você não precisa para impressionar pessoas que não importam para você. É um golpe perfeito. Você se torna um escravo moderno. Não há mais correntes de ferro, agora as correntes são as parcelas do cartão de crédito e a hipoteca de 30 anos. A sensação de injustiça é palpável quando você percebe que trabalha cada vez mais duro, mas o dinheiro parece evaporar antes de tocar suas mãos. Ninguém me disse que o sistema é feito para que você viva um dia após o outro, com a água no pescoço, porque uma pessoa com reservas e sem dívidas é uma pessoa livre, alguém que pode dizer não a um chefe abusivo, alguém que pode correr riscos e perseguir seus sonhos. E o sistema teme pessoas livres. Dói pensar na energia vital que desperdicei perseguindo símbolos de status vazios, acreditando que isso era o sucesso, quando na verdade eu estava apenas construindo as grades da minha própria gaiola dourada. Capítulo 5. A traição silenciosa ao corpo. Se os capítulos anteriores falavam da mente e do bolso,
Este fala da única casa verdadeira que habitamos, nosso corpo. A juventude vem com uma armadilha biológica, um véu de invencibilidade. Ninguém me avisou com a gravidade necessária que o corpo cobra conta de tudo, absolutamente tudo. Existe uma injustiça profunda em como nossa cultura glorifica o sacrifício da saúde no altar da produtividade ou da diversão desenfreada. O mistério que envolve a saúde é um dos mais rentáveis do mundo. Nos ocultam que a verdadeira medicina é preventiva, não curativa. Por quê? Porque a prevenção é barata, dormir bem, comer comida de verdade, mover-se, gerir o estresse, enquanto a doença é incrivelmente lucrativa. Ninguém me avisou que tratar meu corpo como uma máquina de aluguel, enchendo-o de comida porcaria, privando de sono e submetendo-o ao estresse crônico, não era algo que eu pudesse consertar depois. O dano se acumula em silêncio, como uma dívida oculta com juros altíssimos que um dia, sem aviso prévio, chega para te cobrar. Sinto-me traído ao lembrar como normalizamos o estar exaustos. Dormirei quando morrer, dizíamos com um orgulho estúpido. Ninguém me disse que essa frase poderia se tornar literal muito antes do esperado. Nos venderam a ideia de que a saúde é a ausência de doença, quando na verdade a saúde é vitalidade. A grande injustiça é que nos empurram para um estilo de vida que nos adoece, sedentarismo, comida processada feita para ser viciante, desconexão da natureza, e depois nos vendem a pílula para tapar o sintoma, sem jamais atacar a causa. Descobrir aos 30, 40 ou 50 anos que seu veículo vital está variado por negligência própria, guiada por uma cultura tóxica, é um despertar brutal. Você compreende tarde demais que nenhum sucesso profissional, nenhum amor e nenhuma quantidade de dinheiro importam se você não tiver a energia física para aproveitá-los. O corpo não perdoa, ele apenas espera. Capítulo 6. A miragem da felicidade obrigatória. Se há uma injustiça que fere no mais profundo da nossa psique, é a ditadura da felicidade que nos impuseram desde o berço. Ninguém me avisou quando eu era jovem que não estar bem também está bem. Crescemos cercados de sorrisos de plástico na publicidade, nos livros escolares, e agora, na tirania das redes sociais. Nos venderam o mistério de que a felicidade é um destino final, uma espécie de estado de graça permanente que alcançaríamos se tão somente tivéssemos o trabalho certo, o parceiro perfeito e o corpo ideal. Mas o que não nos disseram é que essa busca frenética pela felicidade é, ironicamente, a maior fonte do nosso sofrimento. A injustiça reside na patologização da tristeza. Ninguém me avisou que as emoções sombrias, o medo, a melancolia, a raiva, o vazio, são mestras necessárias. Nos ensinaram a escondê-las, a medicá-las, a nos envergonharmos delas como se fossem defeitos de fábrica. Sinto uma raiva contida ao pensar em quantos anos passei fingindo estar bem para não incomodar os outros, enquanto por dentro eu me afogava em um mar de dúvidas que ninguém me ensinou a navegar. O grande mistério é porque a sociedade precisa que estejamos sempre positivos. A resposta é cruel. Uma pessoa que se permite sentir sua dor é uma pessoa que para, que reflete, que questiona. Ao sistema não servimos tristes porque a tristeza desacelera o consumo, eles nos querem eufóricos ou ansiosos, porque só assim continuamos correndo atrás do próximo objeto ou da próxima experiência que promete preencher um vazio que eles mesmos criaram. Sinto-me enganado por cada, seja positivo, que recebi quando o que eu precisava era que alguém me dissesse, a vida dói às vezes, e está tudo bem sentar-se na escuridão por um tempo. Roubaram nossa resiliência emocional ao nos dar uma visão infantil da existência. Nos ocultaram que a paz não é a ausência de problemas, mas a capacidade de permanecer íntegros no meio da tempestade. Hoje vejo uma geração inteira perdida no narcisismo da autoajuda barata, buscando um bem-estar que é tão superficial quanto um filtro de fotografia. A verdadeira maturidade, aquela que ninguém me avisou que eu teria que conquistar por conta própria, é abraçar a totalidade da experiência humana, com suas luzes e suas sombras mais atrozes, sem pedir perdão por sentir. Capítulo 7. A desmitificação dos gigantes e a herança do silêncio. Chega um momento na vida, um momento de uma clareza aterrorizante, em que você olha para seus pais e para os adultos que te cercavam e percebe que eles também não tinham a menor ideia do que estavam fazendo. Ninguém me avisou que os gigantes que guiavam meus passos eram, na realidade, crianças assustadas fantasiadas de autoridade.
Existe uma injustiça geracional massiva no silêncio que nossos antepassados mantiveram sobre seus próprios fracassos e traumas. Eles nos entregaram um roteiro de perfeição que eles mesmos não puderam cumprir, obrigando-nos a carregar o peso de suas expectativas não realizadas. O mistério de por que nossos pais nos ocultaram suas fraquezas se resolve com a compaixão. Mas não deixa de ser uma traição à nossa educação emocional. Nos fizeram acreditar que o mundo era um lugar ordenado e que eles sabiam o caminho, quando na verdade estavam improvisando entre o medo e o dever. Ninguém me disse que herdamos os traumas não resolvidos de nossa linhagem da mesma forma que herdamos a cor dos olhos. Sinto-me indignado pelo tempo que perdi tentando agradar pessoas que projetavam em mim suas próprias frustrações, sem me avisar que eu não era a continuação de suas vidas, mas um princípio novo. Ninguém me avisou que ver meus pais envelhecerem e perderem sua aura de invencibilidade seria uma das dores mais grandes e solitárias. A injustiça de que o tempo nos roube nossos referenciais antes de estarmos prontos para sermos nossos próprios guias é algo que ninguém menciona na juventude. Eu gostaria que tivessem me dito: seu pai está cansado, sua mãe tem medo, não peça a eles todas as respostas. Em vez disso, nos deixaram crescer com uma fé cega que, ao se quebrar, nos deixou à deriva. Descobrir que a hierarquia da vida é um teatro de sombras onde todos estamos fingindo é um despertar brutal. Você compreende que a verdadeira liberdade começa no dia em que você perdoa seus pais por serem humanos e decide parar de carregar as malas de dor que eles não souberam fechar. Mas, quão alto é o preço desse entendimento quando já se passaram décadas? Capítulo 8. A fraude da inteligência acadêmica versus a sabedoria de vida. Passamos os primeiros 20 anos da nossa existência trancados em salas de aula, memorizando dados que o Google pode responder em um segundo, sob a promessa de que esse conhecimento nos traria sucesso. Ninguém me avisou que o sistema educativo é, na realidade, uma fábrica de empregados dóceis e não um centro de sabedoria. A injustiça é flagrante. Nos ensinaram a resolver problemas matemáticos complexos, mas nos deixaram analfabetos em como resolver um conflito de casal. Como gerir o luto ou como encontrar um propósito que dê sentido à nossa respiração. O mistério é por que nos ocultam que as habilidades mais importantes para a sobrevivência e a plenitude não são avaliadas com notas de 0 a 10. Ninguém me avisou que ser o melhor da classe não me serviria de nada quando a vida me golpeasse com uma crise existencial no meio da noite. Sinto uma profunda sensação de golpe ao ver como o sistema pune a curiosidade e premia a obediência. Nos ensinaram a buscar a resposta certa em vez de nos ensinarem a fazer as perguntas difíceis. Nos fizeram acreditar que a inteligência era um título pendurado na parede, escondendo de nós que a verdadeira inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança, de sentir empatia e de manter a calma quando tudo ao seu redor desmorona. Ninguém me disse que o mundo está cheio de pessoas com doutorado que são emocionalmente analfabetas. E de pessoas sem estudos que possuem uma sabedoria ancestral que o dinheiro não pode comprar. A injustiça de terem roubado o tempo mais criativo da nossa vida para nos encaixar em moldes acadêmicos é algo que me queima por dentro. Nos fizeram acreditar que, se não nos encaixássemos nesse sistema, nós éramos o problema. O mistério de por que não nos ensinam a pensar, mas sim o que pensar, fica claro quando você compreende que uma população que realmente pensa por si mesma é ingovernável. Nos tiraram a capacidade de deslumbre para nos dar um diploma. Hoje entendo que tive que desaprender quase tudo o que me ensinaram para começar a entender realmente como o mundo funciona. Nos venderam um mapa falso da realidade e nos lançaram ao campo de batalha sem armas reais. Capítulo 9. A miragem da aposentadoria e o grande golpe do amanhã. Chegamos ao penúltimo degrau desta revelação, e aqui é onde o mistério se torna mais cínico. Ninguém me avisou quando eu era jovem que a promessa da aposentadoria é, na realidade, o desfecho de um golpe de mestre. Passamos 40 anos vendendo as horas mais vibrantes do nosso dia, as segundas-feiras de sol, as tardes de primavera e os anos em que nossos filhos ainda queriam brincar conosco, tudo em troca de um descanso, que chega quando o corpo já não tem mais força para reclamar o que foi perdido. A injustiça é tão grande que quase não conseguimos enxergá-la por sua imensidão. Pedem que sacrifiquemos nossa juventude, nossa saúde e nossa criatividade no altar de uma empresa, de um sistema ou de uma dívida, com a esperança de que aos 65 anos recebamos a permissão para, finalmente, sermos donos do nosso tempo.
Mas ninguém me avisou que o tempo não pode ser armazenado em uma conta bancária. Ninguém me disse que aos 65 eu não terei coluna para escalar a montanha que hoje sonho, nem olhos para ler todos esses livros que adiei para depois. O mistério é, por que aceitamos este acordo? Por que nos aterrorizaram? Nos disseram que, se não seguíssemos este roteiro, terminaríamos na miséria, sozinhos e esquecidos. A injustiça reside em terem nos tirado a capacidade de criar nossa própria segurança hoje, para nos tornar dependentes de uma migalha amanhã. Me dói a alma ao pensar em quantas pessoas morrem com a música ainda dentro delas, esperando uma aposentadoria que nunca chegou ou que, quando chegou, pareceu uma piada amarga. Roubaram nossa vida sob a promessa de que a devolveriam quando já não soubéssemos o que fazer com ela. O amanhã é a mentira mais bem-sucedida da história, e hoje é o dia em que você decide que não vai dar nem mais um segundo do seu agora a um futuro que ninguém pode te garantir. Capítulo 10. A chave que sempre esteve no seu bolso. E assim, chegamos ao mistério final, aquele que o sistema gastou bilhões de dólares para ocultar. Ninguém me avisou quando eu era jovem que tudo o que eu buscava desesperadamente fora, a validação, o sucesso, a segurança, o amor, eram, na verdade, ferramentas de controle para me manter correndo na roda de hamster. A injustiça suprema é que nos fizeram acreditar que éramos pequenos, que estávamos quebrados e que precisávamos consumir algo ou ser alguém diferente para ter valor. Mas a verdade é esta, a porta da gaiola sempre esteve aberta. O mistério que não queriam que você descobrisse é que você tem o poder de dizer não. Você tem o poder de definir seu próprio sucesso, de viver com menos para ser mais, de se desconectar da narrativa do medo e começar a ouvir a voz da sua própria alma. Ninguém me avisou que a liberdade não é algo que se compra, mas algo que se reivindica. Sinto uma indignação transformadora ao perceber que o mundo se aproveita da nossa insegurança. Uma pessoa que se sente completa, que não teme a solidão e que entende que seu valor é intrínseco. É uma ameaça para a ordem estabelecida. Eu gostaria de ter sabido que não precisava pedir permissão para ser feliz, que não precisava pedir perdão por não querer a casa grande ou o carro luxuoso, e que meu tempo é o único tesouro real que possuo. A grande injustiça terminou no momento em que abri os olhos e compreendi que o sistema só tem o poder que eu concedo a ele. Hoje, recupero minha soberania. Hoje, entendo que a vida não é algo que acontece comigo, mas algo que eu crio através da minha atenção e das minhas decisões. Me esconderam a chave para que eu não escapasse, mas esqueceram de me dizer que a chave sempre esteve no meu bolso, esperando que eu parasse de olhar para fora e começasse a olhar para dentro. Agora sou livre, e você, que ouviu isto até o final, também tem a chave em suas mãos. Chegamos ao fim desta jornada pelas verdades que o tempo e o silêncio quiseram nos ocultar. Sei que o que você ouviu hoje mexeu com algo no seu interior, aquela sensação de que, efetivamente, algo não se encaixa e que você merece recuperar o que lhe foi tirado. Não deixe que este sentimento se evapore ao desligar a tela. Se esta mensagem ressoou com aquela parte de você que clama por justiça e por verdade, peço que se faça presente. Comente abaixo. O que é aquilo que ninguém te avisou e que hoje você não pode mais ignorar? Sua história pode ser a luz que outra pessoa precisa para despertar. Se você sente que este vídeo quebrou uma das correntes que te prendiam, deixe seu like para que esta mensagem possa saltar os muros do algoritmo e chegar a mais pessoas que hoje se sentem perdidas. Inscreva-se neste canal e ative o sino. Aqui não vendemos miragens, aqui buscamos a verdade e a soberania pessoal, capítulo por capítulo. Obrigado por ficar até o fim, por sua coragem de olhar de frente para a injustiça e por decidir que, a partir de hoje, ninguém mais escreverá o roteiro da sua vida por você. Nos vemos no próximo despertar.